Graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um dia de propósito, 52 dias para mudar a sua vida. Nós cremos que nesse tempo Deus fará nova todas as coisas. E nesse dia especial, quero falar com vocês sobre os benefícios da oração. Nós poderíamos listar muitos, e até porque, evidentemente, não será uma lista exaustiva que nós iremos falar nesta manhã, porque há muitos outros benefícios, mas eu escolhi aqui alguns para compartilhar com vocês. O primeiro que eu considero mais importante é justamente a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a busca ao Senhor, clamar ao Senhor, estar com o Senhor, desenvolver verdadeiramente uma vida de oração, de busca, de intensidade, porque Deus é poderoso. Então essa comunhão vai transformando as nossas vidas. Porque, irmãos, a oração, ela não muda quem Deus é. A oração muda as nossas vidas, transforma as nossas vidas. Então, por isso eu considero esse um passo importantíssimo e um benefício importantíssimo para as nossas vidas. O segundo é que a oração nos ajuda a entender a natureza de Deus, do seu amor, da sua santidade, da sua bondade, da sua fidelidade. E quanto mais nós orarmos, mais nós buscarmos, mais nós estivermos na presença de Deus, mais semelhante a Ele nos tornaremos. E essa é a intenção de nós a cada dia nos aproximarmos de Deus, enxergarmos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e buscar uma mudança, uma transformação em Deus a partir da pessoa do Espírito Santo. Amém? Outra coisa também, a oração nos dá a resposta. Deus sempre nos responde. Olha o que diz o Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Então o salmista é grato a Deus por Deus ter ouvido as suas orações, ter respondido, e por isso ele afirma que enquanto ele viver, ele estará buscando, invocando ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor, invocar ao Senhor no dia da angústia, que o Senhor vai nos livrar e nós iremos glorificá-lo. Amém? A oração também nos dá a direção certa. Nós estarmos seguindo o propósito de Deus. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Davi, quando teve a sua família, juntamente de todos os demais ali em Ziclag, tomada por cativos, ele orou ao Senhor e diz aqui, 1 Samuel 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a eu esses inimigos, alcançá-lo-ei, e disse o Senhor: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás, em nome de Jesus. Essa grande dádiva do Senhor. Amém? Além disso, também a oração dá força para evitar a tentação. Diz aqui a palavra do Senhor, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Irmãos, precisamos vigiar. Antes de tudo, precisamos vigiar. Por isso que a palavra diz: vigiai. Mas também é necessário orar para o quê? Fugir da tentação. Se tem algo que está lhe tentando, se tem algo que tem sido uma tentação constante em sua vida, ore. Coloque diante do Senhor, apresente, Deus dará a resposta, Deus dará o escape em nome de Jesus. A oração também alinha a nossa vontade à vontade de Deus. Como eu falei, a oração não muda Deus, mas muda justamente cada um de nós. Quem está orando? Por quê? 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus vai alinhando. A gente pode até começar a orar com uma vontade, com um propósito, mas ao longo das orações, o Senhor vai nos guiando, nos direcionando ao que é melhor, conforme a vontade dele. O Espírito Santo vai nos convencendo de toda justiça, juízo e pecado. Amém? Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então veja, Deus vai alinhando verdadeiramente a nossa vontade e a dele, porque nós temos um pensamento, mas os pensamentos de Deus para a sua vida são maiores, são mais altos. Os caminhos de Deus para a sua vida são maiores, são mais altos, muito mais do que aquilo que você pediu, pensou ou imaginou. Amém? Deus tem preparado para a sua vida.
muito além daquilo que chegou ao seu ouvido, do que chegou aos seus olhos, do que subiu ao seu coração. O Senhor tem preparado grandes coisas para a tua vida e precisamos ser guiados, direcionados pelo Senhor, amém? A oração e jejum frequente também pode nos ajudar a aceitar a vontade de Deus. Jesus inicia o seu ministério justamente sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. 40 dias de jejum e oração. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de jejum? Se você entende que precisa de mudanças, que precisa viver algo novo, você precisa agir de maneira diferente, você precisa orar mais, jejuar mais. Qual tem sido a tua intensidade? Qual tem sido o teu desejo de viver mudanças em Deus nesse período de 52 dias? Então isso vai ser demonstrado, essa sede, essa vontade de viver uma mudança, vai estar demonstrado justamente no quanto você tem orado, no quanto você tem jejuado, no quanto você tem lido a palavra de Deus. Então é hora de você fazer algo muito maior. Pegue agora, se você ainda não leu a Bíblia neste ano, pega agora, começa a ler. Coloca um propósito. Até dezembro você concluir essa leitura, vai dar em torno aí de 12 a 13 capítulos por dia. E você realmente se dedicar e vencer, superar essas dificuldades em Deus, amém? A oração também ajuda você a se tornar semelhante a Jesus, a cada dia mais e mais. Nós orando porque o Espírito Santo revela a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus às nossas vidas. E Ele sabe cuidar de nós. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós estamos extremamente ansiosos, é porque nós estamos duvidando do poder de Deus. E ficamos tão ansiosos que não cremos naquilo que nós oramos. Então nós temos que orar e depositar isso diante do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, como disse o apóstolo Pedro. Deus também nos livra dos medos. Olha o que diz o Salmo 34,4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Isso por meio de quê? Da oração. Buscou ao Senhor, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, o Senhor livrou de todos os temores. Você tem temido aqui o futuro? Como será o futuro em relação à sua vida, em relação aos seus filhos, em relação à família? Como será o futuro em relação temendo, em relação ao casamento, a relacionamentos? Lance isso diante do Senhor, ore, se achegue ao trono da graça confiadamente, com confiança. Porque é isso que diz aqui, ó, receber misericórdia e graças nos momentos de necessidade. O autor aos Hebreus 4,16 diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que benefício maravilhoso, irmãos. Receber ajuda no tempo oportuno, no momento que você precisa, no momento que você necessita, isso por meio de quê? Da oração. E quanto tempo eu tenho que orar? É o que diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Em todo o tempo, orai sem cessar. Essa deve ser a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Medite em outros benefícios da oração e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Pai, nesse momento eu quero orar pela vida de cada um que tenha se dedicado a este propósito, pedindo que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa cada dia encorajar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa mover com poder e glória, transformando e movendo e fazendo sinais e maravilhas sobre a vida de cada um para viver uma nova vida de oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia.